Lá vamos nós. Então agora vamos aos testes. Então estamos vendo um Flamengo contra um Bayern de Munique. E estamos vendo quanto esse torneio é importante para essas equipes e que tipo de jogo podemos esperar delas, Gabi. Sim, essa coisa toda. Se eles estão levando a sério, é importante. Você sabe o que eu penso sobre isso, mas não acho que alguém vá duvidar do Flamengo, só de ter estado no clube, de ter convivido com os torcedores deles na Filadélfia. Acho que é uma prioridade absoluta para o Bayern também. Acho que eles encararam o jogo contra o Benfica de forma um pouco leviana. Podemos dizer, eles geralmente não levam a sério. Mas tiveram suas chances de vencer este jogo também. Acho que o Bayern obviamente será o favorito, mas não por muita diferença, porque o Flamengo tem muita coesão. Eles têm muita experiência. Falou sobre Miami. Se estiver quente, se estiver úmido. Um time como o Flamengo, que é um pouco mais velho, mas tem muita qualidade individual. De pulgar a Jorge Andresqueta, a Jorge, claro, a Danilo na defesa. Acho que eles definitivamente podem competir com o Bayern. Sim. 15 horas também em Miami. Tempestades úmidas e dispersas. Muito obrigado. E o resto da semana? Vou verificar novamente com o meu. Bem, eu acho que o que você está fazendo, Alistair, se você é um time europeu. Ou se você é um grande clube europeu de elite, como alguns deles são. Frank, tudo o que estou dizendo é, se você vai jogar contra um time sul-americano, um dos melhores times sul-americanos, você precisa estar preparado. Ou pode acabar passando vergonha. E acho que vimos isso claramente no jogo do Flamengo. Contra quem foi o último jogo que eles jogaram? Foi contra o Chelsea. Contra o Chelsea. Michael Jackson. Sim, aquele jogo. Vimos o lance mais cedo em que o Flamengo jogou muito bem, especialmente no começo. E eu acho que não há dúvida, que fique claro, que tanto os times sul-americanos quanto seus torcedores querem grandes vitórias. Eles querem derrotar grandes times europeus. Eles querem esse torneio. Eles estão levando isso a sério. Eles têm sido os melhores do torneio até agora. E se você é um dos times, como o Bayern é, e um ou outro que está enfrentando esses times, então você vai ter que elevar o seu nível de jogo em relação ao que tem apresentado, senão vai acabar perdendo. Porque a mentalidade deles. Para mim, assistindo aos jogos que vi neste torneio até agora, que não foram tantos quanto outras pessoas, a mentalidade desses jogadores é diferente. Eles não estão reclamando do calor, eles não estão reclamando dos gramados, pelo que eu saiba. Eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Eles estão jogando com uma intensidade maior e estão jogando um bom futebol. Então, neste momento, as seleções sul-americanas, as grandes, são, sem dúvida, os times a serem batidos nesta competição. O que você quer dizer, Frank? Duas coisas que eu quero dizer. Quero dizer para algumas pessoas que elas precisam parar de reclamar do gramado, do calor. Quero dizer, isso era o bonito do que eu estava assistindo. A Copa do Mundo de 86, por exemplo, no México, e antes de mim, a Copa de 70, mesma região, mesmo país, a Copa de 94, onde o gramado era diferente. O clima era quente no México. Era alto porque a cidade do México fica em uma altitude muito elevada. E ninguém reclamava disso porque isso era especial. E era esse o futebol que se jogava lá. No Brasil, o gramado era mais grosso, mais alto, e esse era o tipo de futebol que tínhamos. Era um futebol diferente. Agora, todo mundo joga o mesmo futebol, no mesmo gramado, com a mesma água, o mesmo calor. Tudo igual. Parem de reclamar e joguem futebol. Estamos em outro lado do país, do mundo, desculpe. Você não está na Inglaterra ou na França. Você joga nos Estados Unidos. Você joga do jeito que é e para de reclamar. Outra coisa, eu vi Bayern, Munique, Benfica. Finalmente tenho a resposta se isso é o fim da temporada ou o começo de uma nova temporada. Quando vi Thomas Müller jogando e Di Maria jogando, eu soube que era o final de uma temporada. Por que esses jogadores?
Um vai se aposentar e o outro vai voltar para o seu primeiro clube. Então, isso é claramente o final da temporada. Era uma pergunta que eu já tinha feito antes. Ninguém me deu a resposta. Agora, se esses jogadores estão todos reclamando, o que eles deveriam fazer é ir e conseguir. Não sei como você consegue isso nos Estados Unidos hoje em dia ou em qualquer outro lugar. Um videocassete VHS e uma fita VHS da Copa do Mundo de 1986, especialmente os jogos da Escócia, certo? E você vai querer assistir e vai querer se fixar em um tal de senhor, Stephen Licou, tocando no México. Ele parecia estar tão quente que parecia um tomate em uma viagem à Escócia. Ele era tão vermelho. Agora, isso é um problema. Honestamente, ele parecia um tomate gigante em uma viagem à Escócia. Então, se ele conseguiu fazer isso no México, esse pessoal consegue fazer isso aqui. E você não precisa do VHS. E está no YouTube. Sim, publicaremos os links. Vai e encontre. Pronto. Eu esqueci disso. Vai e encontre. No entanto, os jogadores do Bayern gostam de... Os colegas alemães do Borussia Dortmund também aproveitaram a oportunidade do banco para assistir de dentro. Não ficar sentado nesse calor escaldante. Inteligente. Lá vamos nós. Ninguém tem nenhuma reclamação sobre isso. Está quente. Para ser justo, eles parecem felizes, não é? A gente mencionou que faz calor na América durante o verão no programa. Bom, sim, esses últimos dias. Um pouco mais quente que o normal. É carpete no vestiário? Parecia mesmo um carpete ali, Frank. Sim. Você tem algum problema com isso? Eu tenho problema com muitas coisas, sabe? Esse não é o meu futebol, sabe? Reserva no vestiário porque está muito quente, com um chão de carpete. Ah, fala sério. Eu não sei para onde o futebol está indo, mas não é para o meu lado, pode ter certeza. O futebol mudou. O futebol mudou. E o Auckland vai. Sabe, agora temos treinadores de arremesso lateral, treinadores de bola parada, todo tipo de coisa. Bom, o Arsenal não está aqui. Não precisamos falar disso. Mas o Auckland, como Craig mencionou, empatou com o Boca, saiu com algo e terminou em alta. Cristi. Obrigado, Bayern de Munique. Muito obrigado por acabar com a paz do torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo empolgado, tem jogo hoje contra o Los Angeles FC, líder do grupo, jogo para cravar a liderança do Flamengo, que já está classificado. Aí vai a praga do Bayern de Munique e resolve perder para o Benfica. Tava tudo maravilhoso. Flamengo para pegar Benfica ou Boca Juniors, jogo duro, mas que o Flamengo poderia passar bem. Aí a desgraça do Bayern resolve, vou perder pro Benfica hoje. E aí o Flamengo, que tava numa empolgação surreal, que tá passando uma empolgação pro torcedor, pega o poderosíssimo Bayern agora nas oitavas. Mas também não acho impossível passar não, tá? Tô deixando claro. Porque o Flamengo é mais time que o Benfica. Se o Benfica ganhou, o Flamengo tem chance de passar também. Mas que acabou a paz do torcedor do Flamengo. Essa desgraça desse resultado, isso acabou. Flamengo premiado com a classificação do Bayern em segundo. Primeiro que é Copa do Mundo, né, velho? Não dá pra ficar escolhendo muito adversário. De vez em quando, até dá. Não é o normal. E o Flamengo tá lá pra tentar ganhar o título. E pra ganhar o título vai ter que passar aí uma hora ou outra pelos bicho-papões. Teoricamente, os bicho-papões da Europa. Então é o seguinte, velho. É o Bayern pela proa. Poderia ser o Benfica, poderia ser o Boca. Não conseguiu ganhar do time amador do Auckland. Ainda teve a proeza de tomar gol dos caras. O Bayern de Munique não foi a melhor da temporada, não sei o quê. Ô, gente, o Bayern de Munique tá lá em cima. Não é o Chelsea, é prateleira acima do Chelsea que o Flamengo enfrentou. O Flamengo tá lá na prateleira mais alta. E vai pegar um Bayern de Munique que também tá na prateleira mais alta. É prateleira PSG hoje. É prateleira até City, que não fez uma grande temporada, mas eu coloco lá. A gente não tá assim, no mesmo nível da elite europeia. Mas a gente tá ali num nível bem bacana, enfrentando os intermediários da Europa. O Bayern é elite europeia, né, Monique?
Então, o jogador de futebol, eu tenho certeza que ontem acabou o jogo, acabou a rodada, os jogadores do Flamengo, pô, nós vamos jogar com o Bayern. A primeira coisa, puta, vamos pegar o Bayern. Mas na sequência, dentro do cara, fala, pô, caraca, vamos pegar o Bayern, eu quero destruir, eu quero jogar e tal. Então é o jogo que todo jogador prefere. Esse negócio de, vamos escolher o adversário, isso funciona em outro tipo de esporte. Isso funciona e é normal no voleibol, o Bernardinho fez isso, e não foi só o Bernardinho, diversos já fizeram, né, no voleibol. No futebol você não consegue fazer isso. No futebol não dá para fazer isso, até porque são 11 caras dentro do campo, totalmente espalhados, né, e não tem pausa. O treinador fica lá no banco, gritando. Então ele não tem um controle. O controle que o treinador tem do banco num jogo de futebol, falando com os caras, é 10%, 15%. A maioria dos últimos 5 anos, desde 19 para cá, quem domina mais os títulos é Palmeiras e Flamengo. E aí cai Flamengo contra uma história, cara. Aí você pega uma história do futebol mundial. Você pega uma instituição respeitadíssima no futebol mundial. O Bayern de Munique significa que ele não é o melhor time do mundo, né, atualmente. Não chegou em final de Champions e tudo mais. Mas o Bayern de Munique é aquele negócio assim, caraca, nós vamos enfrentar o Bayern. Os caras não desistem nunca. É um time que encara qualquer adversário com muita seriedade. É uma coisa alemã, mas é uma coisa muito de Bayern de Munique. Você lembra que o Lothar Matthaus, há pouco tempo, antes do Neymar vir para o Santos, que fala, pô, o Neymar pode ir para cá, pode ir para o Bayern de Munique. Ele deu uma entrevista e falou assim, não, o Neymar é um grande jogador, é um dos melhores jogadores do futebol mundial, mas não tem o perfil do Bayern de Munique. Sim. Então o Bayern de Munique, ele escolhe a dedos as contratações dos jogadores que eles querem. Às vezes eles não contratam o grande craque. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo nunca foi cogitado no Bayern de Munique, porque o perfil do Bayern não é esse. O perfil do Bayern é um coletivo forte, então que é o futebol. Quem também comentou sobre o confronto foi Galvão Bueno. O apresentador disse: o Flamengo parou nas través do Los Angeles, 4 bolas, mas não jogou bem, lento e sem criatividade. Foi buscar o empate por 1-1 com mais um gol de Wallace Ian, garoto bom de bola. Tá bom, era meio amistoso, o primeiro lugar estava garantido. Mas para passar pelo Bayern domingo vai ter que ser o Flamengo da vitória sobre o Chelsea. Forte na marcação, veloz e criativo no ataque. Será que dá? Eu acredito. E aí, qual sua opinião sobre esse jogão entre Flamengo e Bayern? O Flamengo vence ou o Bayern de Munique? Deixe seu comentário e não esqueça do like e se inscreva no canal.